Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que pululam por aí. Toda semana eu costumo dizer que é uma batalha perdida, mas surgiram alguns acontecimentos nos últimos dias que me fizeram acreditar que talvez seja sim possível vencer os moinhos de vento criados pela indústria da mentira. Neste episódio, falaremos sobre o cerco do Supremo Tribunal Federal, a organização criminosa que, com mentiras e distorções, ataca autoridades públicas, ataca jornalistas, ataca artistas. Falaremos também sobre os Sleeping Giants, grupo que tem constrangido as empresas que financiam insights que propagam fake news. E falaremos também sobre a interrupção das pesquisas com cloroquina pela Organização Mundial da Saúde. Aparentemente, aquele medicamento antimalárico que o presidente Jair Bolsonaro prescreve como uma cura milagrosa do Covid-19 traz mais riscos que benefícios para os infectados com o novo coronavírus. E a respeito desse tema, também traremos um trechinho de uma entrevista que fizemos no início da semana com o Dr. Drauzio Varella. Ele comentou um pouquinho sobre essa polêmica envolvendo a cloroquina e a gente vai reproduzir um trecho desse vídeo durante o programa. Bom, pessoal, vamos lá? Então se acomode no sofá, prepare o seu copo com antiácido que o programa já vai começar. Bem, amados, eu imagino que vocês acompanharam a operação da Polícia Federal contra 8 deputados bolsonaristas, suspeitos de integrar aquela organização criminosa que difunde fake news contra parlamentares, contra ministros do STF. Os mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também atingiram alguns empresários que financiam a indústria da mentira. Entre eles, Edgar Corona, das academias Smart Fit, e Luciano Hang, das lojas Avan. É mentira, pessoal! Esquerda, vão trabalhar! Também figura entre os alvos da operação Alan dos Santos, do blog Terça Livre. Entre outras peripécias, o site dele acusou o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept, de sofrer um ataque cardíaco por abuso de cocaína. Sem provas, claro. Ele também acusou Roger Waters, o vocalista do Pink Floyd, de participar de um esquema de corrupção do PT. Isso após o cantor britânico participar de uma turnê no Brasil, no qual estampou no telão o nome de Bolsonaro entre os líderes mundiais considerados por ele como neofascistas. Claro, ele não conseguiu esclarecer nenhuma dessas acusações quando depôs na CPMI das fake news no Congresso. Mas, agora, diante dessa operação da Polícia Federal, ele se diz vítima de uma perseguição política. A ativista Sarah Winter, ex-feminista e uma das lideranças do acampamento 300 do Brasil, aquela moçada patriótica disposta a pegar em armas para defender o presidente Jair Bolsonaro, também se diz vítima de uma perseguição. Ela, inclusive, disse que ficou incomunicável depois que a Polícia Federal sequestrou seu celular e denunciou isso pelo Twitter. Incomunicável, sei. Bom, de qualquer forma, ela não se intimidou nem um pouco, soltou até uns desaforos para o ministro Alexandre de Moraes, que determinou aí o mandado de busca e apreensão contra ela. Pena que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui eu já tava lá na porta da casa dele, convidando ele para trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade. Pois se você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida. Até o senhor pedir passagem. Já imaginou se um jornalista ofendesse um ministro do Supremo Tribunal Federal dessa forma? A gente sabe onde o Alexandre de Moraes mora. A gente vai acampar lá na frente. Acampem na frente da casa do Alexandre de Moraes. Ele vai mandar prender? Eu quero ver ele mandar prender 5.000 pessoas. Manda! Ou pior, se fizesse isso com o nosso líder supremo, Jair Bolsonaro, já imaginou a gritaria? Folha, cala a boca, não perguntei nada.
Pois bem, essa turminha patriótica que vive atacando a imprensa, que defende uma intervenção militar constitucional, eufemismo para um golpe de Estado que dê plenos poderes a Bolsonaro, agora está aí em defesa a plenos pulmões da liberdade de expressão. Bom, deve ser a liberdade de poder ofender e agredir qualquer um que discorde do governo. Por que essa patifaria por parte de vocês? O tempo todo infernizam a minha vida, porra! Difícil saber até onde a Polícia Federal e o STF pretendem ir. Se ao menos eles conseguirem responsabilizar os empresários que financiam a indústria da mentira, seria um grande alívio. Mas a sociedade civil não deve esperar a boa vontade do judiciário. Nesse sentido, a iniciativa dos Sleeping Giants tem sido bastante efetiva. Os responsáveis procuram anúncios de empresas em sites que propagam notícias falsas. Depois, divulgam na web a relação dessas empresas com os mentirosos, de forma a constrangê-las a acabar com o patrocínio. Tem dado certo nos Estados Unidos, a ponto de Steve Bannon, um dos cabeças da extrema-direita norte-americana, ter dito que os Sleeping Giants são o que pior há. E por aqui também tem tido um efeito bastante interessante. Eles identificaram, por exemplo, anúncios do Banco do Brasil no Jornal da Cidade Online e tascaram que o banco não precisava financiar um site que abertamente propaga fake news e é contra o isolamento social. O banco acabou desistindo do patrocínio, mas depois Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente, chiou no Twitter e o secretário de Comunicação Social, Fábio Weingarten, decidiu retomar o patrocínio. Seja como for, várias empresas cancelaram a publicidade nesse site e diversos parlamentares também bateram na porta do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo a abertura de um inquérito por improbidade administrativa contra o secretário Weingarten, que interviu no Banco do Brasil. Eu sei que a iniciativa ela deu tanto resultado que algumas ONGs resolveram replicar a ideia, fizeram uma espécie de Sleeping Giants do meio ambiente, para expor todas as empresas que estão apoiando a agenda de flexibilização ambiental proposta pelo ministro Ricardo Salles, aquele da reunião ministerial de 22 de abril, que o STF acabou vazando e tal, e que falou que era possível passar uma boiada de leis para flexibilizar a proteção ambiental no Brasil em meio à pandemia do coronavírus. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. Entre as empresas na mira dessas ONGs figuram a BRF, a Friboi e a Sadia, de acordo com uma reportagem publicada pelo jornal Eu País. Por falar em fake news, deu pena daquela turma que acreditou na cascata de que a Polícia Militar de São Paulo bateu continência para os manifestantes bolsonaristas que estavam no domingo passado protestando pelo fim precoce da quarentena. A Polícia Militar acabou informando que, na verdade, se tratava de uma homenagem a um soldado que havia falecido na noite anterior. É comum, nesse tipo de acontecimento, eles ligarem sirenes por 60 segundos durante o sepultamento da vítima. Apresentar armas! Mas teve gente que não acreditou nisso, que acha que tudo não passou de um gesto de censura por parte do governador João Dória. É impressionante a carência dessa turma, né? E antes de encerrar o programa, eu gostaria de voltar a um tema que já tratamos em outros episódios do Manda no Zap, o uso da cloroquina para o tratamento do Covid-19. Pois bem, saiu uma pesquisa na sexta-feira 21, publicada na revista Lancet, uma das mais prestigiadas publicações científicas do mundo,
com mais de 96 mil pacientes. E a conclusão dessa pesquisa é de que não só a cloroquina não é eficaz para o combate ao coronavírus, como é capaz de aumentar o risco de morte por arritmia cardíaca em 45% dos infectados. Com base nessa pesquisa, a Organização Mundial da Saúde resolveu suspender todos os testes com esse medicamento. Ele não é eficaz e traz muitos riscos para continuar sendo testado na população. Vários países, como França, Bélgica, Itália, já abandonaram completamente o uso dessa droga porque ela não é eficaz e traz esses riscos para quem está adoecido. O problema é que o Ministério da Saúde ele insiste no erro, ele insiste em não só prescrever o uso da cloroquina para os casos mais graves, como uma espécie de última medida para salvar o paciente que está ali numa situação que já quase vai morrer mesmo, como ele prescreveu isso para todos os casos mais leves da doença. Insiste no erro e conversamos sobre isso no início da semana com o Dr. Drauzio Varella. Reservamos aqui um trechinho da conversa que tivemos com ele sobre o uso da cloroquina aqui no Brasil. Fala lá, doutor. Primeiro, não há nenhuma demonstração na literatura de que a cloroquina ou a hidroxicloroquina tenha resultados positivos. Você tem relatos de médicos que dizem que usaram e que os resultados foram bons. Mas medicina não pode funcionar assim, né? Enquanto era assim, no século passado, as pessoas morriam com 40, 50 anos. Você tem que provar que age, em primeiro lugar. Segundo lugar, você tem que analisar se tem efeitos colaterais. E a cloroquina tem efeitos colaterais importantes. Nas doses que são preconizadas por quem receita a cloroquina, você tem arritmias cardíacas e mortes. Essa avaliação que foi feita agora em mais de 90 mil casos de pessoas que tomaram a cloroquina, o índice de mortes foi o dobro daqueles que não tomaram nada, que não fizeram tratamento com essa droga. Você não pode fazer disso uma política de Estado. É uma loucura, é um absurdo, uma irresponsabilidade. Na verdade, esses demagogos querem fazer o quê? Dizer o seguinte, olha, faz o seguinte, vai para a rua, não tem problema. Se você pegar o vírus lá, você toma cloroquina, você vai ficar bom. Isso é uma enganação. Eles estão, com uma medida demagógica, colocando a vida das pessoas em risco. Sabe, isso devia ser proibido, as pessoas deviam responder legalmente por esses atos contra a saúde pública e contra a saúde individual das pessoas. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e manda no zap não só das pessoas que costumam compartilhar fake news, mas também daquelas que estão fartas de receber mentiras pelo celular e que agora podem denunciar isso pela plataforma dos Sleeping Giants. Quem sabe essa iniciativa não dá certo, não é mesmo? Um forte abraço a todos e até a próxima semana.